Glória a Deus. Glória a Deus, aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Deus a honra, a Deus a glória, a Deus o louvor, a adoração, aleluia. Glória a Deus, bendito seja o teu nome, Senhor. Adorado seja o teu nome, tu és um Deus santo, um Deus poderoso, aleluia. O teu nome venha a ser glorificado nessa manhã, o teu nome venha a ser exaltado nessa manhã. Bom dia a todos, saúdo a todos que vão ouvir essa live com a paz do Senhor Jesus. Amém? Eu venho aqui nessa manhã, através dessa transmissão, para compartilhar, o Evangelho de Jesus. Amém? A minha motivação, a minha intenção, ela é única, Ela é pregar o Evangelho de Jesus, o Evangelho do Reino, Que é esse Evangelho, que transforma, esse Evangelho da renúncia, Esse Evangelho que a gente tem que cada dia pegar a nossa cruz, e seguir o nosso Salvador. Dias de muita insegurança, não só no Brasil, mas também nas nações, dias de insegurança política, dias de insegurança religiosa, dias de muita ansiedade, dias de muitas ansiedades, dias de muitas preocupações. A Bíblia vai dizer que são dias, aleluia, trabalhosos, São dias trabalhosos, são dias de muito escândalo, são dias de muito mau testemunho, dias de frieza espiritual, Essa é a verdade, E esses são os dias que estamos vivendo, como eu falei, há um medo no ar, uma insegurança no ar, Muitas pessoas presas, muitas das vezes, com a síndrome do pânico, muitas pessoas, muitas das vezes, presas com estresse, com preocupações, presas, muitas das vezes, em vícios, preso, muitas das vezes, com a síndrome do pânico e tantas outras doenças da alma. Esses são dias que nós estamos vivendo. Há muitas das vezes uma falta de fé. A Bíblia vai dizer que no final dos dias o amor de muitos se esfriaria. E esses são os dias que a gente, infelizmente, estamos vivendo. Eu creio no Evangelho de Jesus, eu creio na Palavra de Deus, eu creio que o Evangelho ele é sim o poder de Deus para nos salvar, para nos libertar, para nos transformar. Eu creio no poder do Evangelho, eu creio na obra de Jesus Cristo, eu creio que Deus nos amou de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não venha perecer, mas venha alcançar a vida eterna. Aleluia. Eu creio no que está escrito na palavra, eu creio na presença do Espírito Santo agindo em nós. A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo é aquele que nos convence do juízo, da justiça e do pecado. Aleluia. É Ele que trabalha no nosso consciente. É Ele que nos mostra como está a condição da nossa vida. E é Ele que nos mostra a necessidade que a gente precisa de um Salvador. É Ele que fala do juízo de Deus. É Ele que fala da justiça de Deus no nosso coração. O Espírito Santo é aquele que intercede por nós com um gemido inexprimível. O Espírito Santo, ele é o agente de Deus na terra. Ele é o agente de Deus na igreja. Ele é o agente de Deus dentro de nós, É Ele que nos consola, é Ele que intercede por nós com gemido inexprimível, é o Espírito Santo
que nos leva a um aperfeiçoamento interior. É Ele que transforma a nossa mente, sim. É o Espírito Santo que transforma a nossa mente, né? É Ele que interage dentro de nós. A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo é aquele que prescruta, aleluia, as profundezas de Deus. Ele conhece o que há no coração de Deus, aleluia. Ele conhece qual é a vontade de Deus, ele conhece qual é os pensamentos de Deus. O Espírito Santo sabe o que Deus quer mover na terra, o que Deus quer mover na igreja, o que Deus quer mover na minha vida e na sua vida, né? Então esse é o papel do Espírito Santo, né? E é tempo de nós olhar para dentro de nós, é tempo de nós olhar para nossas motivações, para nossas intenções, sim. É tempo de nós olhar para os nossos caminhos, né? Que caminho a gente está andando, né? Quais as escolhas que a gente estamos fazendo nesses dias. É tempo de nós observar aquilo que nós estamos ouvindo, que voz que a gente está ouvindo nesses dias, né? O que a gente está olhando nesses dias, né? A gente tem que se examinar nesses dias. A Bíblia vai dizer que o homem ele deve se examinar a si mesmo, né? E esses são os dias da gente se examinar, né? Examinar a nossa vida, porque a Bíblia vai dizer que a nossa vida ela é um sopro, né? A Bíblia vai dizer que a nossa vida ela é comparada, aleluia, com uma flor que de manhã ela nasce no lugar, de tarde você vai lá, ela já murchou, o vento já bateu, já soprou as pétalas dela, ela já não está mais naquele lugar. A Bíblia vai dizer que Deus deu ao homem 70 a 80 anos, que passar disso é enfado e cansaço. Ei, olha para mim aqui nessa manhã. Nós temos um tempo, nós somos pessoas que temos validade nessa terra. A gente não vai ficar para sempre nessa terra. E quando você olha para um cemitério, você vê, né? Quantas pessoas já passou por essa terra e já não estão mais nessa terra, né? Não há mais sonho para elas, né? Não há mais projeto para elas, né? Elas viveram a vida delas, algumas viveram na presença de Deus, algumas viveram longe da presença de Deus, algumas deixaram o Senhor escolher o caminho para elas andar, outras elas mesmas fizeram seus próprios caminhos. E essa é uma realidade da nossa vida nesses dias, né? Essa é uma realidade para nós. Muitos casamentos têm se desfeito nesses dias, muitos relacionamentos têm se desfeito nesses dias, né? A gente vê que há um ódio, né? Há um ódio, há um espírito de ódio nesses dias, há um espírito de engano nesses dias, há um espírito de mentira nesses dias operando tremendamente, tanto na política como também no sistema religioso, né? Então é tempo de nós nos examinar, é tempo de nós voltar a nossa mente, é tempo de nós voltar o nosso coração a Deus. A gente não vê Deus, ninguém de nós viu Deus, ninguém de nós viu Jesus, ninguém de nós viu o Espírito Santo, aleluia, né? Tem pessoas às vezes que sonham, às vezes tem visão, às vezes tem uma experiência pessoal, né? Mas como você está me vendo, a gente não viu. Mas a Bíblia vai dizer que bem-aventurado é aqueles que não viram, mas creram. Aleluia. A gente não viu Deus, a gente não vê Jesus. Mas a gente crê que Ele existe. A Bíblia vai dizer que aqueles que se aproximam do Senhor têm que ter fé que Ele existe. E que ele é recompensador daqueles que o buscam. Deus, ele recompensa aquele que busca ele. Deus recompensa com salvação eterna. Deus recompensa com proteção. Deus recompensa com livramento. Deus recompensa. Amém? Deus é aquele que nos provê todas as coisas. Ele é o nosso escudo, a nossa fortaleza. Ele é o nosso lugar forte, o nosso libertador, o nosso provedor, aleluia. Sim, Deus, Ele é Criador dos céus e Criador da terra. É Ele que sustenta todas as coisas.
é Ele que sustenta os cosmos, é Ele que sustenta a natureza, é Ele que sustenta os mares, é Ele que sustenta as florestas. Sim, sim, se eu e você estamos respirando nessa manhã, foi Deus que nos deu esse oxigênio. Se você está trabalhando, se você tem um emprego e consegue manter a sua família, eu quero que você saiba, essa habilidade que você tem para trabalhar, foi Deus que te deu. Aleluia. Se você tem uma família, você tem esposa, ou você tem um esposo, se você tem filhos, quero que você entenda nessa manhã, foi Deus que te deu isso. Foi Deus que está permitindo você ter isso. Se você tem uma casa para morar, se você tem roupa para vestir, se você tem água para beber, se o alimento não tem faltado na sua casa, é o Senhor que tem provido sobre a sua vida. É o Senhor que tem provido sobre a sua casa. Porque Ele é o Deus que cuida, amém? Deus é justo, Deus é verdadeiro. Não há mentira em Deus, não há engano em Deus. Deus, Ele existe. E uma coisa é verdade, né? Vai chegar um tempo que nós queremos acreditar ou não, no final nós vamos se encontrar com Deus, né? Eu creio nisso, eu creio no que está escrito. Nós querendo ou não, vai chegar um dia que a gente vai se encontrar com Ele. Alguns para a condenação eterna e alguns para uma salvação eterna. E isso vai depender da escolha que a gente faz. E isso vai depender da escolha que eu estou fazendo. Amém? Que nessa manhã eu não sei quem vai participar, quem vai ouvir essa live, né? Desculpa. Mas a intenção e a motivação dessa live é essa. Fazer você se examinar nesses dias. O que tem te angustiado nesses dias, né? O que tem te atribulado nesses dias, o que tem gerado insatisfação dentro de você nesses dias. O que tem te entristecido nesses dias. O que tem gerado medo em você nesses dias. Como está a condição da sua casa? Como está a condição do seu casamento? Como está a condição da vida dos seus filhos? Como estão os teus relacionamentos? Principalmente, como está o teu relacionamento com Deus? Eu não estou falando com uma religião, né? Uma placa de uma igreja ou com uma doutrina de homem. Não, não. Eu estou falando com Deus, né? Como tem sido o teu relacionamento com Deus? Aleluia. Para que lado você tem olhado nesses dias? Para a sua direita, para a sua esquerda? Ou você tem olhado para cima? Ou você tem estado com os teus olhos fitos no Senhor? Aleluia. Então, nessa manhã eu venho com essa motivação, com essa intenção aqui dessa live, né? Eu venho para mim compartilhar uma palavra, né? O Senhor me colocou uma palavra alguns dias no meu coração. E eu quero compartilhar ela com aqueles que vão ouvir essa live. Às vezes pode ter, né, não ter ninguém aí nesse momento, né? Mas ela vai ficar gravada e eu creio que o Senhor vai colocar as pessoas certas para ouvir ela, né? Eu creio nisso, eu creio que o Senhor ainda quer salvar, que o Senhor ainda quer libertar, que o Senhor ainda quer transformar. Eu creio nisso, amém? Eu creio que o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus, aleluia, amém? Eu quero fazer uma oração nessa hora, apresentar esse momento diante de Deus, né? Eu quero compartilhar uma palavra com o teu coração. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar minha vida, apresentar minha casa, apresentar o meu casamento, esse momento diante da tua presença, essa transmissão. Eu não sei aonde essa transmissão vai alcançar, eu não sei quem vai ter um tempo, Pai, para ouvir essa palavra, né? Mas eu estou fazendo essa live com a única motivação, Senhor, com a única intenção, né? Que o teu nome venha a ser glorificado, o teu nome venha a ser adorado e venha a ser exaltado. Pai, eu quero apresentar a minha mente, o meu coração, as minhas emoções, meus sentimentos a Ti. Quero declarar nessa manhã que Tu és o nosso Deus, o nosso refúgio, que Tu és a nossa fortaleza, que Tu és o nosso lugar forte, o nosso libertador, Senhor. Tu és aquele que nos liberta, aquele que nos transforma. Há salvação em Jesus. Há salvação em Jesus, há restauração em Jesus, há transformação, Senhor. A Tua palavra, Pai, ela vai dizer: achegai-vos a mim, eu me achegarei a vós outros. Sim, Senhor, é a Tua palavra que diz, e eu creio no que está escrito na Tua palavra. Sim, Senhor,
Sim, Espírito Santo, tome o governo dessa manhã. Tome o governo desse ambiente, tome o governo da palavra, me traga inspiração dentro da tua palavra. Que a tua palavra venha gerar vida, transformação, alinhamento, Senhor. Sim, Senhor. Sim, visita essa pessoa que vai ouvir essa live, Senhor. Visita a vida dela, visita a casa dela, Senhor. Que haja transformação, que haja libertação, que haja um despertamento espiritual, Senhor. Essa é a minha oração, porque é tempo de buscar o Senhor. É tempo de se arrepender, é tempo de se examinar nesses dias. Sim, Senhor, é tempo de se converter, Pai, dos nossos maus caminhos. É tempo de voltar, Senhor, à oração, Senhor. É tempo de voltar à meditação da Tua palavra, Senhor. É tempo de voltar a ter um relacionamento verdadeiro com o Senhor. E assim eu creio, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, que venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra, como a Sua vontade ela é feita no céu. Amém? Então quero compartilhar uma palavra aqui. Não quero me demorar. Quero compartilhar uma palavra que está no livro de Ageu, capítulo 1. Amém? Ageu, capítulo 1. A palavra do Senhor diz assim: no ano segundo do rei Dário, no 6º mês do 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, aleluia, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo, aleluia, assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo, é para vós tempo de habitar nas vossas casas estocadas, e esta casa ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, porque vocês têm semeado muito e têm recolhido pouco, têm comido, mas ninguém se farta, têm bebido, mas ninguém se sacia. Vocês têm se vestido, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Subi ao monte, trazei a madeira, edificai a casa, dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhaste para muito, mas eis que alcançaste pouco, e esse pouco, quando vocês trazem para casa, eu lhes assopro da sua mão. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos. Por causa da minha casa que está deserta, e a cada um de vós corre a sua própria casa. Por isso retém os céus o seu orvalho. Aleluia. E a terra retém os seus frutos. E fiz vir seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o moço, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das vossas mãos. Então ouviu Zorobabel, filho de Saltiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus o tinha enviado, e temeu o povo diante de Deus. Então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo, eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e ao espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo, e vieram trabalhar na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus. Aleluia. Só até aqui. Amém? Eu estou meditando, né, uma palavra que está no livro de Ageu, né, no capítulo 1. A Bíblia vai dizer que o povo de Israel, eles começaram a escolher os seus próprios caminhos, né? Porque Deus tinha escolhido o povo de Israel para que eles fossem a sua propriedade particular. Deus tinha escolhido o povo de Israel para que através deles eles viessem dar testemunho a outras nações de um único Deus verdadeiro, o Deus
que criou o céu, que criou a terra. Então Deus, ele escolheu o povo de Israel com esse propósito, aleluia, para que Israel viesse dar testemunho dele. E Deus, você vai ver que desde o começo do povo de Israel, né? Lá ainda na época de José, que José era governador, que Jacó foi com seus filhos, né? Ali para o Egito, e José era governador do Egito, um dos filhos de Jacó. A gente já conhece a história de José. Daquele momento ali que eles ficam dentro do Egito, porque havia uma fome sobre a terra. Dentro do Egito, eles ficam ali por um período de 400 anos, mais ou menos. E a Bíblia vai dizer que eles crescem, se multiplicam e se tornam um grande povo. E Deus tinha no coração, né, uma promessa, um plano perfeito para o povo de Israel. Que Deus tinha feito uma promessa aos patriarcas deles, Abraão, que Deus faria, né, de Abraão uma nação, que Deus faria de Abraão um grande povo, aleluia. Essa era a promessa de Deus, né? E se passando os anos, o povo cresce dentro do Egito, Deus levanta Moisés, e Moisés, através das 10 pragas, né, os sinais e maravilhas, liberta o povo de Israel de dentro do Egito. Ele já conhece essa história. Deus coloca eles dentro do deserto, e dentro do deserto Deus começa a cuidar deles, começa a proteger eles, né? Começa a dar água para eles beber, começa a alimentar eles. A Bíblia fala que a roupa do corpo deles não se dissolvia, né? Crescia no corpo, né? Então eles viveram dentro do deserto um sobrenatural de Deus, aleluia. E ali Deus começa a fazer com que esse povo viesse a conhecer a Ele. Passa um período, Deus ele introduz esse povo dentro da terra prometida, né? Dentro da Canaã. Ali havia muitos povos, aleluia. Deus levanta Josué, porque José já tinha se passado o tempo dele, e Deus levanta Josué, através de Josué, Deus dá grande conquista para aquele povo, e entrega a eles uma terra que manava leite e mel, uma terra próspera, aleluia, uma terra que tudo que você plantava dava, uma terra que tinha ribeiros de água, uma terra que tinha uma água boa, né, para se beber, para se fazer colheita. E eles ali se dividiram, e eles ali foram formando, né, uma nação, aleluia. Passando o tempo, Deus foi levantando juízes, Deus começou a levantar reis, né, para cuidar do povo dele. Deus, ele, desde o deserto, ele levanta um tabernáculo. Quando eles entram na terra prometida, Deus permite Salomão construir um templo para ele, né? E esse templo nada mais era que o quê? Era a aliança que Deus tinha com o povo de Israel. Porque Deus sempre teve no coração dele, aleluia, andar no meio do seu povo. Esse sempre foi o desejo de Deus. E escuta aqui. Sempre foi a vontade de Deus ter um relacionamento com o homem. Sempre foi da vontade de Deus, aleluia. Quando Deus criou o homem dentro do jardim do Éden, a Bíblia vai dizer que todos os dias a presença de Deus vinha dentro do jardim, e Deus tinha um relacionamento com Adão e com Eva. Me desculpa. Então Deus sempre teve esse desejo, sempre foi essa a vontade de Deus. Até que entra o pecado, e há essa ruptura, há essa separação de Deus do homem. Mas Deus sempre teve um plano perfeito, de novamente voltar a ter um relacionamento com o homem. Deus começa a escolher um povo depois do dilúvio, através de Noé, né? Deus começa ali a projetar, a planejar um povo. E dentro do deserto, quando Moisés constrói o tabernáculo, a Bíblia fala que Deus tabernaculou com eles no deserto, através daquele tabernáculo, que tinha ali a arca da aliança, que não era a presença, mas simbolizava a presença de Deus, é onde Deus se manifestava. Aleluia. Depois, até Salomão, eles têm já uma nação, né, uma cidade que é Jerusalém, e eles vão construir um templo para Deus. E esse templo simbolizava a aliança de Deus no meio deles, simbolizava a presença de Deus no meio deles. Então sempre foi essa vontade de Deus de andar no meio do seu povo, de ter relacionamento com o seu povo. Aleluia, aleluia. E aqui no livro de Ageu, né, Ageu, ele é contemporâneo de um tempo onde o povo começou
uns anos atrás, muitos anos atrás, né? Há mais de 70 anos atrás, eles começam a se afastar de Deus, eles começam a adorar outros ídolos, eles começam a abandonar a aliança, eles começam a quebrar a aliança de Deus, né, com Deus, eles começam a procurar andar no seu próprio caminho, eles começam a desonrar a Deus, aleluia, e eles começam a adorar outros deuses, e eles começam a ter uma vida, né, de pecado, uma vida impura, uma vida de injustiça, né? Os sacerdotes que eram para ser separados e consagrados ao Senhor, eles começam a se corromper por causa do dinheiro, eles começam a se corromper fazendo aliança com o rei, profetizando só coisa boa para o rei, às vezes o rei com um coração ali, né, desviado de Deus, um coração corrompido, aleluia, por causa do poder, por causa do dinheiro, né? E muitos sacerdotes que eram para ser separados por Deus, eles começam a fazer aliança com o rei e profetizando só coisa boa para aquele rei, né? E Deus começa a olhar aquilo ali, né? E Deus então vai e levanta Jeremias, e Deus começa através da boca de Jeremias dizendo que Deus ia enviar juízo sobre o povo dele. E Deus começa a dizer para Jeremias, a profetizar que Deus ia entregar Jerusalém a Nabucodonosor, né, ao império da Babilônia. E eles não acreditaram em Jeremias, eles perseguiram Jeremias, e eles bateram em Jeremias, né, porque eles estavam acostumados, aleluia, a só ouvir palavra boa, tendo uma vida totalmente desconexa de Deus, desprezando a Deus, desprezando a vontade de Deus, desprezando os mandamentos de Deus para eles, desprezando a aliança que Deus tinha feito com eles. Então eles começaram só a ouvir coisa boa, porque aos olhos deles estavam prosperando, aos olhos deles eles estavam negociando, né? E eles tinham cometido um outro erro. E qual era esse erro? Eles começaram a pôr o coração deles no templo. Eles diziam entre eles: enquanto o templo estiver de pé, nós estamos seguros. E quando o templo estiver de pé, Deus está conosco. E Deus vai do céu e fala: não estou com vocês. Só o templo está aí, mas a essência do templo não está mais no meio de vocês. E Deus então começa a profetizar na boca de Jeremias o juízo sobre aquele povo. E no tempo certo, aquele povo vai para a Babilônia e Deus fala: vocês vão ficar 70 anos dentro da Babilônia. E depois de 70 anos, vocês vão sair, vão voltar para a terra de vocês. E Deus usa Nabucodonosor, Deus usa a Babilônia para disciplinar o povo dele, para fazer o coração do povo dele voltar a ele. Olha para mim, não é que Deus é mau, é nós que somos maus. É o nosso coração que é mau. O nosso coração é corrompido. Aleluia. Nós somos pessoas corrompidas. O pecado nos corrompeu, porque Deus nos fez perfeitos. Deus nos fez perfeitos, Deus nos fez santos. Deus nos fez com uma vida glorificada nele. Deus nos fez perfeito. A Bíblia vai dizer, acho que em Salmo 8, que Deus nos fez um pouco menor do que os anjos. E com a sua glória ele nos coroou. Está lá em Salmo 8. Aleluia. Deus não é mau, irmãos. A religião é má. Nós somos maus, mas Deus não é mau. E Deus queria corrigir o seu povo. E Deus permite eles ficar 70 anos debaixo do cativeiro babilônico. Passando 70 anos, a história diz que tinha um decreto, né, escrito, que depois de 70 anos, o rei que estivesse no poder ia liberar uma porção do povo judeu para voltar a reconstruir o templo do Senhor. Esse que era o decreto. É para eles voltar para Jerusalém depois de 70 anos para reconstruir o templo do Senhor. Lembra que eu falei? Que o templo ele simbolizava a aliança de Deus com o povo dele? O templo ele tinha esse símbolo da aliança de Deus com eles. Aleluia! E a Bíblia vai dizer, depois de 70 anos, o rei Dário dá ordem para que um grupo de judeus saiam de dentro da Babilônia, porque o Império Persa estava dominando, e ele libera, ele lê essa carta e ele obedece essa carta. Porque olha para mim, irmãos, Deus tem todo o governo sobre o céu e sobre a terra. Deus tem todo o governo sobre todos os políticos dessa terra. Seja presidente, seja senador,
seja qualquer tipo de autoridade, irmãos. Deus tem o governo de sobre eles, mesmo quando eles são maus. Mesmo quando eles são maus, muitas das vezes, irmãos, Deus vai dar um governo para uma nação, conforme aquela nação está agindo com ele. Se é uma nação que tem o abandonado, se é uma nação que tem o desprezado, tem lidado com as coisas sagradas de qualquer maneira, se é uma nação que tem desonrado a Deus, Deus vai dar a ela um governo, irmão, conforme as práticas dela. Aleluia, é forte o que eu estou dizendo. Deus usou um rei ímpio, um rei que não conhecia ele, para disciplinar o povo dele. Entenda essa palavra nessa manhã. Deus tem o governo de todas as coisas. Ele olha para mim, você pode estar longe de Deus. Às vezes você vai até menosprezar essa live aí, você não me importa. Mas uma coisa é a verdade. Deus tem o governo da sua vida. Deus tem o governo da sua casa. Deus conhece o seu andar. Deus sabe com quem você se relaciona. Deus sabe os lugares que você vai. Porque a onipresença de Deus está em todos os lugares. A onipresença de Deus está até dentro do inferno, porque não foi o diabo que criou o inferno. O inferno não é o império do diabo, não. Quem criou o inferno foi Deus. Deus é o Criador. Entenda essa palavra nessa manhã. Entenda essa palavra nessa manhã. Então, a Bíblia vai dizer que o rei Dário libera 50 mil judeus para voltar a reconstruir o templo. E eles voltam. Quando eles chegam lá, de tudo devastado, os judeus, que era mais antigo, que foi para o cativeiro, a vez ainda criança, eles olham para o templo destruído, as cidades começam a chorar, Mas eles chegaram até ali debaixo de uma ordem de Deus. E qual era a ordem? Reconstrua o templo. E a Bíblia vai dizer que eles começam a reconstruir o templo, eles começam a fazer o fundamento do templo. E quando eles começam a fazer o fundamento do templo, ao redor de Jerusalém, 70 anos, irmão, a cidade ficou abandonada. Alguns povos começaram a se formar em redor de Jerusalém. E um desses povos eram os samaritanos. Os samaritanos, eles acreditavam em Deus, mas também eles acreditavam em vários deuses. Eles a fé deles era mesclada. Eles não eram só voltados a Deus, eles voltados a Deus, mas outros tipos de deuses também. Aleluia, é forte, E eles veem que os judeus voltam, e eles tentam fazer uma aliança com os judeus para reconstruir o templo. E os judeus não aceitam aquilo, porque foi uma parte do remanescente que tinha voltado. Eles falam, não, nós não queremos fazer aliança com vocês, e nós vamos reconstruir. E daí, como eles não quiseram fazer aliança, aqueles povos vizinhos ali começaram a fazer um complô, começaram a intimidar eles, escrever carta para o rei Dário para ameaçar eles, e eles ficam com medo e eles param de reconstruir, aleluia, o templo. E a Bíblia vai dizer que quando eles param, eles voltam o coração deles para a vida deles. E eles se esquecem da ordem de Deus de reconstruir o templo. A G1, irmão, fala de prioridade. Amém? A G1 está falando de prioridade. A minha pergunta é: o que você tem priorizado na sua vida? O que realmente você tem priorizado na sua vida nesses dias? O que você tem priorizado? No que você tem gasto as suas energias nesses dias? Aleluia. E eles voltam o coração deles. E eles começam a reconstruir a casa deles. E eles começam a plantar. E eles começam a fazer casa bonita para eles. E eles começam a prosperar. Eles começam a negociar. Eles começam a levantar a cidade devagarinho. Aleluia. E Deus olha dos altos céus e vê que eles pararam de fazer aquilo que Deus tinha mandado eles fazer. Olha para mim, que você que está aqui. É tempo de reconstruir. É tempo de reconstruir, mas não reconstruir para você. É tempo de você se reconstruir em Deus. É tempo de você olhar para dentro, de você se reconstruir em Deus. É tempo de você voltar a ter prioridade na sua vida. E que a sua prioridade não seja a religião. Que a sua prioridade seja Deus nesses dias. Às vezes você pode ser uma pessoa que se afastou do Evangelho. Às vezes você se frustrou com o pastor, se frustrou. Às vezes você é uma pessoa frustrada com a igreja de Jesus. Porque muito tem sido os escândalos nesses dias.
muitos têm sido falsos testemunhos nesses dias. Mas Deus, irmãos, Jesus, o céu, não tem nada a ver com isso. Aleluia. Há muitos pastores que sim têm se corrompido, há muitos ministérios que têm sim se corrompido, infelizmente, irmãos. Mas tem muitos que estão fazendo certo ainda. Tem muitos que têm pagado um preço, tem muitos ainda que a prioridade deles é Deus, irmãos. Aleluia, a prioridade deles é Deus. Às vezes você é uma pessoa, aleluia, afastada do Evangelho. Às vezes você é uma pessoa frustrada, às vezes você é uma pessoa que se desviou. Aleluia, você é uma pessoa que se esfriou. E às vezes até quando você está, às vezes, numa festa, às vezes tomando uma cerveja, usando uma droga, eu não sei, eu não conheço a sua vida. Mas o seu coração se afastou de Deus. Às vezes você está nesses ambientes, lá no teu íntimo, você sabe que você tem que voltar. Lá no seu íntimo, um temor ainda de Deus dentro de você. Dessa palavra, Deus está mandando te falar. Volta para os caminhos dele. Volta para os caminhos dele. Ele é misericordioso, diz a palavra do Senhor. Ele pode te limpar, ele pode te transformar. A palavra do filho é bem clara quando diz que o filho mais novo saiu, gastou tudo que ele tinha. Quando ele tinha perdido tudo, que ele estava pensando até comer a lavagem dos porcos, ele lembrou da casa do pai dele e ele voltou. E o pai dele não condenou ele, o pai dele não jogou na cara dele o que ele tinha feito. Não, não, não. O pai dele o aceitou de novo. O pai dele deu mais uma oportunidade a ele. Ouça essa palavra nessa manhã. Volta o teu coração a Deus. Volta o teu coração a Deus. Volte a priorizar a presença de Deus na sua vida. Volte a priorizar a oração. Volte a priorizar a meditação das Escrituras nesses dias. Você está se destruindo. Aqui a Bíblia vai dizer, dentro desse contexto, que quando esse povo volta o coração a fazer as coisas somente para eles. Aí a gente começa no de Ageu capítulo 1. Aí Deus vai e levanta o profeta Ageu. Uma palavra para eles. Porque o pensamento deles era o seguinte: não é tempo para Deus reconstruir o templo. Não é tempo. E Deus falou: não, é tempo. A Bíblia está dizendo: não é tempo de eu me reconstruir. Não é tempo de eu voltar o meu coração a Deus. Não é tempo ainda. Porque às vezes você está preso num pecado, numa situação, e o diabo está condenando você. O diabo está apontando o seu pecado. Mas deixa eu dizer, em Romanos, a Bíblia vai dizer, em Romanos capítulo 8, a Bíblia vai dizer que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Se um dia Jesus te convidou e você aceitou o convite de Jesus e você entregou a sua vida para Jesus, e você teve experiências com Jesus, você teve experiência com o Espírito Santo, você teve experiência com a igreja, você teve experiências espirituais e você se afastou e você se esfriou. E às vezes você está pensando assim: não tem mais jeito para mim. Deus não vai me aceitar mais. Olha a vida que eu estou levando. Ei, se você está respirando, ainda tem tempo para você. Se você está respirando, ainda há tempo para você. E Deus está mandando te dizer, o Espírito Santo está mandando te falar: volta para os caminhos do Senhor. Se arrependa do seu pecado. Se arrependa. Deus vai trocar suas vestes. Deus vai voltar por o anel no seu dedo e sandália nos seus pés. Deus não te fez para você se destruir. Deus te fez para te dar salvação. Deus te fez para você cumprir um plano, um propósito. Aleluia. Deus te fez para ter relacionamento com Ele. O Deus Criador. O Deus que te dá de comer, te dá de vestir. O Deus que te deu uma casa, tem te dado um trabalho, tem te dado uma família, tem te dado situações na sua vida, porque é Ele que provê todas as coisas nas nossas vidas, aleluia. Até para aqueles que não creem nele, Ele que provê o ar para essas pessoas respirar. É Ele que tem o governo de todas as coisas. E Deus levanta Ageu, e Ageu levanta Ageu com uma palavra. Qual é a palavra? Volta a reconstruir. A Bíblia vai dizer aqui no versículo 2: assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo, aleluia, este povo diz: não ainda é tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Aí veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo, aí ele vai dizer:
É para vós o tempo de vocês cuidar da vida de vocês externa e não dar prioridade ao interior de vocês? Porque naqueles dias não havia ainda o Espírito Santo manifestado dentro de nós. O Espírito Santo não morava no homem. Ele só vinha sobre algumas pessoas, né? Para cumprir um propósito para Deus. Ele dava poder, ele apoderava a pessoa ali para cumprir um propósito para Deus. Seja um rei, seja um profeta, né? Ou seja um mensageiro. O Espírito ele vinha sobre a pessoa e capacitava a pessoa a cumprir o propósito de Deus. Às vezes com poder, com sinais. Aleluia. Mas hoje não, Jesus veio, morreu no meu e no seu lugar, entregou a vida dele por mim, por você como sacrifício. E por muitas das vezes nós desprezamos o sacrifício de Jesus. Nós nos damos valor naquilo que ele fez por nós. E deixa eu te dizer, e vai chegar um dia que eu e você vamos estar diante dele, você querendo ou não, eu querendo ou não. Ele morreu por mim e por você, subiu aos céus, aleluia. Permitiu derramar a vida do Espírito. O Espírito hoje ele habita em nós. Ele habita dentro do crente. Aquele que crê que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. Aquele que crê em Jesus. Aquele que crê na obra da redenção, na obra da justificação, na obra da reconciliação, na obra do novo nascimento. Aquele que crê, ele veio habitar em nós. E ele quer nos transformar de dentro para fora. Ele quer nos reconstruir a imagem de Cristo. Ele quer reconstruir as nossas emoções, os nossos sentimentos. Ele quer reconstruir o nosso relacionamento com Deus. Ele quer reconstruir os nossos valores. Entenda essa palavra nessa manhã. Esse é o papel do Espírito Santo. Ele quer nos reconstruir. É tempo de nós se reconstruir interiormente. Volte o seu coração para Deus. Se você já está numa igreja, eu não sei como você tem levado a sua vida espiritual, mas volte o seu coração para Deus nesses dias. Para de olhar para a direita, olhar para a esquerda, para de se comparar com outras pessoas. Para de observar a prosperidade de outras pessoas. É Deus que cuida de você. É Ele que te dá, como eu falei, de vestir, de comer, o ar que você respira, a saúde que você tem. É Ele que provê na sua vida. Nesses dias muitas pessoas estão com esse sentimento de insatisfação, porque esse povo, quando eles não obedeceram e reconstruíram o templo, porque eles ficaram intimidados com as ameaças. E voltaram a cuidar da vida deles. Olha o que a Bíblia vai dizer aqui no versículo 5. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração no vosso caminho. Está dizendo, presta atenção no caminho de vocês, pega o coração de vocês e coloca no caminho de vocês, examina o caminho que vocês têm andado, isso que Deus está dizendo. Olha o que ele vai dizer no versículo 6. Vocês têm semeado muito, têm recolhido pouco, têm comido, mas ninguém se farta, há uma insatisfação. Ele está dizendo, pega o coração de vocês e observa o caminho que vocês estão caminhando. Vocês se afastaram de mim, vocês se afastaram das minhas ordens, vocês se afastaram da minha vontade, e vocês até trabalham muito, mas vocês recolhem pouco. E o pouco que vocês recolhem, vocês comem e não se fartam, vocês se vestem, mas ninguém se aquece. No versículo número 6 ele vai dizer isso. Há uma insatisfação. E toda vez que essa insatisfação está dentro de você, é que tem algo errado com a sua fé. Tem algo errado com o teu relacionamento com Deus. Você está andando em caminhos que não é para você andar. Esse caminho vai te destruir. Esse caminho vai te levar em cativeiros espirituais. Entenda essa palavra nessa manhã. Entenda essa palavra. E nesses dias há esse sentimento de insatisfação dentro de nós, muitas das vezes. Às vezes o ser humano está assim, ele conquista algo, ele luta e conquista. Quando ele conquista, ele já, não, agora quer conquistar outra coisa. Aí ele luta, tá entendendo? Ele fica sempre lutando com as coisas pelo lado externo. Mas quando ele conquista, aquilo não gera satisfação dentro dele. Sabe por que não gera? Sabe por que não gera? Porque ele não tem a bênção de Deus sobre ele. Ele não está tendo a aprovação de Deus sobre ele. Entenda o que eu estou falando aqui. Só Deus, só a presença de Deus pelo seu Espírito em nós
pode gerar satisfação interna dentro de nós. As coisas não geram satisfação. Os títulos não vai gerar satisfação em nós. Tudo aqui é temporário. Tudo aqui é passageiro. Nada é para sempre nessa terra. Entenda essa palavra. Tudo aqui nessa terra é passageiro. Por isso que Jesus vai dizer: não busqueis as coisas dessa terra, mas buscar as coisas de cima, as coisas do alto. Ele está dizendo: se reconstrua. Se reconstrua emocionalmente. Se reconstrua espiritualmente. Reconstrua as suas vontades. Reconstrua a sua mente. Deixe no Espírito transformar o seu entendimento. Para que você pare de dar ênfase àquilo que tem preço e comece a dar ênfase àquilo que tem valor. E a presença de Deus em nós é algo de mais valor que eu e você podemos ter. O nosso relacionamento restaurado em Deus é algo de mais valor que eu e você podemos ter. Entenda essa palavra. Entenda essa palavra. Muitos estão sofrendo nesses dias. Por quê, irmãos? Porque abandonaram ao Senhor. Ou até estão dentro de uma igreja, ou até estão dentro de um ambiente, mas o coração está longe dali. Está ali pelo cargo, está ali porque abriu uma igreja, está ali, sabe? Mas às vezes o coração não está em Deus, não está deixando o Espírito Santo reconstruir por dentro. E como Ele reconstrói nós por dentro, irmãos? Quando a gente dá prioridade às coisas espirituais, a gente dá prioridade à oração, a gente dá prioridade à meditação das Escrituras, o devocional diário, passar um tempo de qualidade na presença de Deus. Mateus 6,6, Jesus vai dizer: quando você orar, entra no teu quarto e fecha a sua porta. E a Bíblia vai dizer que Jesus fala assim: o teu pai não ouve o que você está fazendo ali, ali o teu pai vai ver. O pai que vê você no secreto te dará uma recompensa de maneira pública. Palavras de Jesus. E por que Deus vê? Deus vê o teu coração naquele momento. Deus vê qual é a motivação e a intenção de você estar orando e buscando a Ele. Irmão, uma coisa que Deus ele avalia na minha e na tua vida é a nossa motivação, a nossa intenção. Este é o lugar de se reconstruir em Deus. O povo de Israel, quando a besteira de fazer as coisas de qualquer jeito e pensando que o templo ia salvar eles, ele somente num templo, num domingo, num templo de semana, fazer uma campanha ia salvar eles. E não é o templo, é a essência do templo, é a presença de Deus. Parede não salva ninguém, placa de igreja não salva ninguém. Não estou pregando aqui contra a igreja, irmão. Não é contra a igreja. Amém? Igreja sou eu, você somos igreja. A Bíblia fala que somos pedras vivas. Que quando a gente se une no ambiente, seja dentro de uma construção de material, ou debaixo de uma árvore, nós se reunimos. Somos pedra viva que levanta o edifício a Deus. Porque Deus, pelo seu Espírito, habita em nós. Aleluia. Entenda essa palavra nessa manhã. Né? Se você tem tido essa insatisfação dentro de você, né? É só ter um lugar, irmão, para você se sentir pleno e completo. É voltar o seu coração a Deus, é rasgar o seu coração na presença de Deus. É você confessar os seus pecados, é você confessar os seus medos a Deus. Confessar, irmão, confessa os seus medos, os seus pecados, as suas fraquezas. Reconstrua-se em Deus, se alinha na presença de Deus. Volte a se alinhar através das Escrituras, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado na sua vida e você venha ter uma vida plena na presença de Jesus. O que vai sustentar a nossa vida, irmão, é a presença de Deus. O que sustenta o nosso casamento é a presença de Deus. O que sustenta o nosso trabalho é a presença de Deus. Entenda essa palavra, meu irmão e minha irmã. Não se endureça através dessa palavra. O Espírito Santo está te chamando a voltar, a fazer você voltar, a refletir dentro de você, a fazer você se examinar nesses dias. E esse povo estava numa insatisfação, e Deus fala: quando vocês juntam alguma coisa, eu sopro da mão de vocês. Mas por que, se eu sou da mão? Não, porque eu dei uma ordem, a ordem é reconstruir o templo, reconstruir a aliança, que um dia não fui eu que quebrei a aliança, Deus está dizendo, foi você que quebrou a aliança. Irmãos, não foi Deus que lhe abandonou, foi você que abandonou Deus.
É nós que às vezes abandonamos a Deus, irmãos, por causa de igreja, é porque alguém feriu a gente, porque alguém fez maldade pra gente, ou porque a gente ora algo não acontece do nosso jeito. E a gente quer abandonar Deus, quer abandonar a fé. Eu já passei por muito isso na minha vida. Eu já tentei desistir de Deus várias as vezes, irmão, por coisas não acontecer na minha vida. Ah não, Deus não está me vendo, Deus não está me olhando, Deus, eu não sirvo para isso. Eu não tenho, não, Deus não me ama, irmão. Irmão, pensamento distorcido, pensamento da alma. A nossa alma é enganosa, nosso coração é enganoso, a Bíblia fala. Por isso que Deus pede o nosso coração. Em Provérbios vai dizer, dai-me, filho meu, o seu coração. Provérbios 4, 23 vai dizer, tudo que você tem que guardar, guarda o seu coração, porque dele procede a saída da vida. Aleluia, entenda essa palavra nessa manhã. Aleluia. Aí Deus vai dizer, ó, há uma insatisfação dentro de vocês, porque vocês não estão me obedecendo. Eu estou falando com vocês e vocês não me dão ouvido. Tem pessoas que estão debaixo do chicote, irmãos. Tem pessoas que estão vivendo uma vida de opressão. Demônios estão agindo na vida dela, na família dela. Demônios estão agindo, destruindo a família dela, irmão. E ela não tem a capacidade de voltar o coração dela a Deus. E o que me deixa às vezes mais triste, às vezes é pessoas que já teve um relacionamento com Deus, pessoas que teve contato com o Evangelho, irmãos. E o abandonaram. Não foi Deus que te abandonou. Foi você que abandonou ele. Mas ele está dizendo dentro dessa palavra. Olha o que vai dizer aqui, ó. 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração, o vosso caminho. Pega o teu coração, a sua vontade, os seus pensamentos e olha como é que está o seu caminho, o caminho que você está andando. Aí ele vai dizer, então subi ao monte, versículo 8. Ele está dizendo, suba ao monte. Ele está dizendo, olha para mim, volta a olhar para mim. Para que você venha se reconstruir, suba ao monte, vem com a minha presença. Ó, ele fala, trazer a madeira, para que, Senhor? Para edificar a casa. Venha buscar material. Deixa o Espírito Santo te reconstruir, para que você venha ser edificado. Porque e dela me agradarei, e eu serei glorificado. Eu quero ser glorificado na sua vida. Eu quero usar a sua vida como exemplo. Eu quero ter relacionamento com você, eu quero te curar, eu quero te transformar, eu quero te amadurecer. Entenda essa palavra. Deus não nos salvou, irmão, para nós viver para nós mesmos. Deus nos salvou para nós ter uma vida com Ele, para nós aprender qual que é a vontade dEle, se preparar para nós cumprir a vontade dEle na nossa vida. Porque Deus é generoso, porque Deus é bom, entenda essa palavra. Aleluia. Versículo 9. Olhaste para muito, mas esse alcançaste pouco. É o olho grande, às vezes, né? A gente olha para muito, irmão, mas a gente não consegue nada. Por quê? Porque nosso coração está afastado de Deus. Tudo é dele, entenda isso. Tudo é do Senhor. Alcançaste pouco. E esse pouco, quando trouxeste para ele, trouxeste para a sua casa, eu assopro. Por quê, Senhor? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós vai à sua própria casa. Ele está dizendo, você está com o teu interior deserto, você está com o teu interior vazio, você não está se reconstruindo. Por isso que há essa insatisfação dentro de você. Aleluia. Por isso retém o céu, o seu orvalho, a terra retém os seus frutos. Alguém está dizendo aqui no 11, e fiz vir seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das vossas mãos. Quantas pessoas estão secas por dentro, irmãos? Não tem vida dentro delas. Elas estão andando, mas não há uma vida dentro delas. O relacionamento delas dentro de casa é seco. O relacionamento delas com as pessoas são secas. Um relacionamento seco não tem vida. É uma alegria falsa, é um engano, é uma mentira. Muitos vivem de aparência, irmãos, não tem vida verdadeira dentro. E o único que pode nos dar essa vida verdadeira é Jesus, porque Ele vai dizer, eu vim para que vocês tenham uma vida abundante. Ele está falando de coisas, uma vida abundante dentro de você, uma satisfação dentro de você. Tendo pouco, tendo muito, é uma satisfação, irmão. Não tem a ver com quantidade, não tem a ver com aquilo que eu tenho, eu deixo de ter. É uma bênção de Deus essa satisfação. Entenda essa palavra. Versículo
12. Então ouviu Zorobabel, então o povo ouviu essa palavra, ó, e Seitiel e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor, eles ouviram a voz de Deus, aleluia, as suas palavras, a palavra do profeta Ageu, como o Senhor se deu e tinha enviado a ele, e temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, o embaixador, o Senhor falou ao povo, conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. Aí quando Ageu leva essa palavra, o povo ouve, o povo se arrepende, o povo entende que eles estão errando, o povo entende porque eles não estão prosperando, o povo entende porque há essa insegurança dentro deles, há esse medo dentro deles. O povo entende porque a vida deles está seca, não tem vida na vida deles, tudo que eles fazem ou deixam de fazer não produz alegria, não produz satisfação dentro deles. E eles voltam o coração deles a Deus e dão ouvido à voz de Deus. Quando eles dão ouvido, Deus fala para Ageu, fala para eles que eu vou ser com eles nessa reconstrução. Você não vai se reconstruir sozinho. O Espírito Santo vai lhe ajudar, mas você tem que fazer a sua parte, você tem que se examinar e voltar o seu coração a Deus. Porque Deus está dizendo: eu vou ser com você. Eu vou ser com você. Aleluia. Receba essa palavra nessa manhã. Eu não sei quem que vai ouvir essa live, irmão. Eu sei que as pessoas andam ocupadas nesses dias com tantas coisas, né? Mas se chegar no ouvido de alguém, Deus está falando com vocês. É tempo de você se reconstruir. É tempo de você se reconstruir, porque se você se reconstruir, o seu casamento vai reconstruir. E se você não tem um casamento, e se você se reconstruir, a tua vida sentimental vai se reconstruir, a tua vida financeira vai se reconstruir, o teu relacionamento com Deus vai se reconstruir, o teu relacionamento com a sua família vai se reconstruir. A alegria vai vir, a satisfação vai vir. Entenda essa palavra, meu irmão, minha irmã. Se você é obreiro da casa do Senhor, se você é um pastor, um missionário, não me importa o título que você tem. Não faça as coisas do Senhor tentando barganhar com Ele amor, ou eu vou fazer a obra para Deus me abençoar. Não, Deus não vai te abençoar você fazendo. Deus vai te abençoar você se reconstruindo nele, ouvindo a ordem dele. Aleluia, se reconstrua nesses dias. Dê prioridade ao seu interior. Dê prioridade ao teu relacionamento com Deus. Se converta dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, sararei a sua terra. Se converta dos seus maus caminhos, e eu vou ouvir do céu a sua oração, e eu vou sarar a sua terra. Amém, irmãos? Glória a Deus por esta palavra. Quero fazer uma oração. Sou grato a Deus por essa palavra. Estou pregando aquilo que eu e minha esposa estamos vivendo nesses 2 anos e 8 meses. 24 anos de evangelho, irmãos, de altos e baixos. Mas eu e ela tomamos uma decisão. Estamos deixando o Espírito Santo nos reconstruir. E tem sido uma experiência maravilhosa, meus irmãos. Tem sido uma experiência maravilhosa. Tem desafio. Às vezes vem privações, vem perseguição, vem muitas lutas, muitas guerras. Mas é como ele falou para Ageu: eu vou ser com vocês. Ele é com a gente. A gente vê a presença dele, a gente vê as bênçãos dele agindo na vida da gente. A proteção, os livramentos dele. Amém? Quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar esse momento, essa live. Eu não sei quem vai ouvir, mas que essa palavra alcance o coração da pessoa certa, Pai. Pai, que o teu nome seja glorificado, exaltado e louvado. Pai, bendito seja o teu nome, que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Espírito Santo, ajuda essa pessoa que vai ver essa live a se reconstruir. É o Senhor que convence o homem do juízo, da justiça e do pecado. Que haja cura, que haja libertação, que haja transformação, Pai. Essa é a minha oração. Abençoe essa pessoa, abençoe a família dela, abençoe a casa dela, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus, né? Estou feliz com o Senhor, estou feliz com esse momento. E como eu falei, eu só fiz essa live com essa motivação. O nome do Senhor ser glorificado. Amém? É tempo de se reconstruir. Então ouça e obedeça a voz de Deus. E seja uma pessoa bem-aventurada. Amém? Deus abençoe sua vida e muito obrigado por sua atenção. Em nome de Jesus.